Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje o nosso comentário é do capítulo 7 e 9 do Pão Nosso, intitulado O Mas e os Discípulos, baseado numa fala de Paulo, muito conhecida, que está em Filipenses 4,13, que diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Pois é. Bom, Emmanuel traz aqui como título uma expressão adversativa, né? Que é esse mas. E o que vem a ser esse mas? São as dificuldades por qual a gente passa na vida, né? E os obstáculos que a gente tem. Porque não é porque as pessoas resolvem ser discípulo de Jesus ou ser seguidor de Jesus e a vida será um mar de maravilhas, né? Não, não é isto, né? É, também Emmanuel traz aqui a palavra, o significado da palavra discípulo, que discípulo é aquele que realmente leva a ideia que Jesus trouxe, independente dos mas, ok? E é claro que tem alguns discípulos que há momentos que têm também aí as suas, como é que eu vou dizer? Tem as suas grau de dificuldades, que tem os seus as suas questionamentos, que tem a sua, né, que tem os seus obstáculos e por vezes são muito grandes. A diferença é que como a gente, e eu me coloco nesse meio, né, assim, como a gente já tem uma estrutura e tem uma um acompanhamento, né, diário, praticamente, a gente passa de uma forma um pouco mais tranquila, porque a gente tem um entendimento, porque senão a gente iria sucumbir, com certeza, tá? Então, o significado é isto, né? Então, o significado da certeza do caminho do Cristo é isto. É, e que não foge às dificuldades, como eu falei, né, do caminho que o cristão traz. E Emmanuel traz a frase de Paulo, né, que é tudo posso naquele que me fortalece. O que é tudo que eu posso naquele que me fortalece? Quer dizer, eu posso passar por todas as dificuldades do qual a vida traz para gente de uma forma um pouco mais tranquila. E por incrível que pareça, a gente está passando pela fase aí de transição do planeta e a gente vê várias situações, né? A gente vê várias coisas acontecendo. E se a gente não tem esse entendimento, a gente começa a questionar mesmo a existência de Deus, né? E ponto. Então, assim, Paulo liga aos discípulos e diz que nós não estamos sozinhos, né? E que, por maior que seja a dificuldade que estivermos, Jesus estará conosco. E Paulo, ele foi um dos discípulos que foi, acho que entre os discípulos de Cristo, Paulo não conheceu Jesus, né? Ele se converteu depois da morte de Jesus, mas quando ele se converteu, ele trouxe, ele foi, teve um papel muito importante na divulgação do Evangelho de Jesus, né? Ele era uma pessoa muito culta, muito sábia, e ele levou, e se hoje a gente fala do evangelho, Paulo tem a ver com isto, né? Mas ele enfrentou grandes dificuldades. Só que sem aquela dor, sem aquela lamentação, sem aquela, como é que eu vou dizer, sem aquela lamentação mesmo do lado negativo. Ele entendia o porquê tudo aquilo estava acontecendo com ele, né? Então, Paulo não está dizendo que Jesus te dará tudo o que você quiser. Ele não disse isto, mas que o Cristo vai te sustentar para passar por todas as dificuldades que passamos. E aí no texto, Emmanuel traz os discípulos aplicados, porque tem aqueles também que não são aplicados, né? E aquele que confia no Cristo. É aquele que é humilde, que confia, que age
de acordo com os ensinamentos de Jesus. A conjunção mas, ele traz um novo sentido à frase, que, que é, né, que quando a gente inicia uma tarefa no caminho, vai nos levando a lugares do qual a gente não sabia, né, não conhecia. Então, por exemplo, é muito comum quando a gente começa a estudar a doutrina, quando a gente fala, poxa, né, qual é a minha missão no planeta? O que eu tenho que fazer? Ah, você tem que conhecer, né, os evangelhos, e aí você começa a estudar, a gente começa a entender e começa a conhecer fatos do qual a gente nunca tinha escutado falar, né? E a gente vai aprendendo e vai acumulando esse aprendizado, e isto vai nos tornando um aprendiz, e cada vez mais a gente vai confiando e acreditando nas coisas que a gente vai vendo, né? E no início, e no meio, e no fim, apresenta-se dificuldades, né? E as dificuldades, elas são grandes às vezes, né? Só que a forma com que a gente encara essas dificuldades, elas são diferentes. E é nisso que Emmanuel traz e que Paulo traz, né? Que a gente tem que encontrar essas soluções no caminho do Cristo. E no segundo caso, e os discípulos, ele inverte, né? Então, ele traz os benefícios do Cristo. Quando você é discípulo, quando você entende essa colocação de Cristo e não o mau uso dela, né? O mau uso que a gente faz dos aprendizes, né? Então, por exemplo, eu não posso pegar o conhecimento que eu tenho e negociar com isso, porque eu não estaria agindo uh, no caminho de Cristo, né? Eu não estaria seguindo uma linha que Jesus trouxe, né? E Jesus, ele é plena bondade. Então, a gente tem que entender isso e, e que o aprendiz precisa encontrar forças para se superar, certo? Porque senão a gente se enrosca nas dificuldades. E as dificuldades, gente, são grandes, né? A gente passa por situações que são complicadas. E quando a gente acha assim, eu tiro por mim, né? 5 meses de falecimento do meu marido, foi uma morte que a gente, enfim, é muito difícil viver com essa dor, né? A gente ficou com dívidas porque o problema era saúde e tudo mais. E quando você pensa que você começa a estabilizar na questão financeira, você fala, ufa, vou poder respirar um pouco, começa a chegar dívidas. E dívidas que você não esperava. Então, essa semana veio aí, chegou uma dívida de R$ 10.500. E eu, putz, e agora? Tiro da onde? Bom, consegui negociar, cheguei a 7.500. Deu para pagar? Deu, mas tivemos que juntar, junta aqui, junta ali, junta ali, e aí tem que passar um mês até o final. Então, assim, você fala, poxa, né, se a gente não está amparado nessas dificuldades, a gente entra em desespero. A gente acaba assim falando, pô, peraí, né? Mas essas, ainda bem que a gente conseguiu, que a gente conseguiu fazer o pagamento, né? E que a gente está tocando a vida. Mas é difícil, é complicado, né? Então a gente tem que estar firme nessa sua decisão de ser o aprendiz e de não se desesperar e esperar, né? Porque outras coisas virão, né? Esse momento vai passar e tudo mais. E as nossas fraquezas também a gente vai conseguir superar sem entrar em desespero, sem causar maior confronto, né? Diante da circunstância. E aí a gente vai, é, é, enfim, galgando
e melhorando e superando as dificuldades por qual a gente passa. Então, são grandes as dificuldades, né? Porque é complicado. E aí, assim, né? Nós, enquanto aprendiz, a gente se prende nas questões materiais. Sempre. Sempre a gente se prende nas questões materiais, né? A gente pode até reconhecer a força do Cristo, mas o que nos move é o material. Tem R$ 7.500 é material. E a gente tem que se virar para conseguir cumprir, cumprir, porque isso são lei do governo e a gente tem que cumprir com isso. Não dá para você falar, não, não vou pagar, eu não quero fazer. Isso não tem, a gente não tem essa opção, né? E aí, então a gente tem que fazer, é o lado material. Então a gente tem que andar com os dois paralelos. Eu tenho que seguir o Cristo, tenho que estar no caminho, ter a certeza da segurança dos ensinamentos do aprendizado do Cristo, mas eu não posso deixar o lado material. Então, isto aqui não impede o lado material, são duas linhas, né? Então, uma não vai impedir a outra, mas e a gente tem que cumprir com as duas. Mas, de alguma forma, a gente conseguiu negociar e conseguiu fazer esse pagamento, porque 10 mil e pouco eu não tinha. Não saberia como fazer. E talvez eu teria que entrar numa dívida maior ainda, né? Então, são essas coisas que a gente tem que se fortalecer e tem que buscar a força da fé e a coragem de enfrentar e de ficar em pé e de dizer, Senhor, você me deu isso, é porque talvez eu tenha que passar por isso, mas te peço ajuda, força, coragem, e é isso que a gente tem que fazer, não é isso, Lívia? O que que você pode acrescentar aí? É isso mesmo, em momento nenhum o Evangelho diz pra gente que é fácil e que o caminho aqui na Terra é de flores. Na verdade, o tempo todo no Evangelho, principalmente o Evangelho, né, o Evangelho mesmo, a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente assim, que é mais enxuto, né, nos diz o tempo todo sobre como enfrentar os desafios, né, nos prepara para como é a vida aqui na Terra, as esperanças que nos aguardam, né, depois que a gente morre dependendo do que a gente fez aqui, mas de qualquer forma existe um otimismo relativo à nossa evolução espiritual, que a gente sempre vai em frente. É, então, todos esses comentários do Emmanuel vêm para nos alertar de que, baseado na fala de Paulo, sim, nós podemos passar por isso tudo, porque Jesus está conosco, mas nós precisamos querer estar com Jesus, querer contar com Jesus. E aí o Emmanuel vem de uma forma inteligentíssima e exemplifica esse mas, né? A forma como a gente usa. E aí até achei legal dar um dos exemplos, né, que ele dá aqui. Então, assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas ele está tão distante da gente. Isso Verdade. aí é quando a gente usa o nome Jesus antes do mas, antes dessa Conjunção. conjunção adversativa. Por outro lado, a gente pode falar assim: nossa, os desafios da vida são muito grandes, mas Jesus está conosco e ele nos ajudará. E é tão inteligente, porque ele dá vários exemplos de frases assim, e é questão de posicionamento. E claro que aqui ele está usando o Jesus como o nome que nos auxilia, né, que nos dá essa esperança, esse posicionamento. Mas quantas frases a gente pode prestar atenção na forma como a gente se expressa e ver se equivalentemente a colocar Jesus na frente dos nossos problemas, se a gente, com as coisas diárias que a gente às vezes não faz menção ao nome Jesus, se nós também somos otimistas. Porque não tenhamos dúvida de que as dificuldades estão aí, de pequenas às maiores, mas nós podemos. Sabe aquela frase em inglês lá, we can, nós podemos. Então, depende muito do nosso posicionamento, e o Emmanuel vem com isso nos lembrar da forma como nós expressamos o que está dentro da gente, como é que a gente se expressa em relação às dificuldades que vêm. Mais um lembrete muito, muito fantástico para nós. E que nós possamos crer verdadeiramente que nós podemos passar por tudo, porque Jesus está aí para nos fortalecer.
mas a gente precisa querer ser fortalecido por Jesus. É o querer. E aí depende de como é que a gente se expressa. Verdade, verdade. É isso mesmo, gente. Olha, como eu digo, as dificuldades não é porque a gente é discípulo de Jesus, a gente vai entrar numa redoma de vidro. Ele não seria nosso irmão se assim fosse, né? Não seria porque estaria privilegiando a Polônia, a Lívia e outros, né? E não é isto. Nós temos que viver a vida normal assim como Jesus viveu, né? Porque que mais que Jesus sofreu, né? As injustiças que fizeram contra ele, e talvez a gente estava lá julgando, vai saber, né? E também não quero saber, porque talvez eu não teria estrutura para Enfrentar. enfrentar isso tudo, né? Então a dificuldade seria ainda maior. Mas fica aí um recado, né? Porque a gente sabe que as dificuldades são enormes que a gente enfrenta, mas que a gente não perca a esperança e a fé. E vamos assim ao encerramento, que hoje Vamos é lá. comigo. Nós vamos assim liberando os nossos melhores sentimentos e pensamentos, buscando o símbolo da casa de Cataguases, enchendo este símbolo de energias do rosa radiante e rosa claro. E vamos assim envolvendo ao planeta Terra. E que as borboletas possam ir se soltando aos milhões, aos trilhões de borboletas e vai assim buscando todos os sobreviventes e viventes deste planeta Terra, sejam encarnados ou desencarnados, e vai assim depositando em seu coração, em seu mental, uma gota de equilíbrio e de luz e discernimento do amor do Cristo. E assim a gente derrama essas energias sobre os planetas, sobre os países aonde a guerra impera, a fome e a violência. E vai assim buscando aquele ser que pode ter a condição de modificar essa situação e que as borboletas possam estar em todo o seu corpo físico, despejando essas energias para que põe fim à situação dos irmãos que estão sofrendo na guerra neste momento. E assim a gente retorna para o nosso país Brasil, vamos assim estendendo o símbolo da nossa casa sobre a nossa pátria e que as borboletas possam se soltar aos milhões e vir assim buscando todos os povos que aqui vivem, envolvendo assim a cada companheiro, mas principalmente os meios políticos, para que esses companheiros despertem para as responsabilidades de bem governar esta pátria em prol do povo e pelo povo e não para si próprio. E assim nós vamos ainda buscando os hospitais e todos os leitos de dores e derramando sobre os doentes deste país. Para onde houver um irmão que chora, essas borboletas possam se soltar e ir levando o equilíbrio, o amor, a fé, a cura para aqueles que merecem ou que estão na condição de ser curado e para aqueles que estão prestes a deixar o corpo físico, que também possam ser envolvidos e que possa sim os seus familiares, essas borboletas possam levar o equilíbrio para que aceitem as condições do qual os irmãos estejam passando. Mas também a gente envolve médicos, enfermeiros, auxiliares, os técnicos, pessoal de limpeza, segurança, pessoal de cozinha, pois todos estão envolvidos no amor e no trabalho de Jesus para esses irmãos. E assim a gente ainda envolve todas as escolas para que os prédios possam receber uma cúpula de proteção contra as investidas da espiritualidade inferior, sejam das creches às universidades, e que todos aqueles que ali estarão, alunos, professores, funcionários, sejam protegidos dessas agressões e que nesses locais possam realmente acontecer a aprendizagem.
E assim a gente envolve o nosso estado, nossa cidade, nosso bairro, nosso local de trabalho. E assim nós vamos pedindo ao Mestre que possa adentrar com a sua equipe em nosso lar. E que possa, assim, envolver todos os moradores do nosso lar, mesmo aqueles que neste momento não se encontram em nossas casas, mas que eles possam receber a energia do equilíbrio, do amor, da paz e da serenidade, da saúde e muito amor, muito equilíbrio. E essas energias vão se expandindo, vão buscando muros da nossa casa e vai assim envolvendo todos os nossos vizinhos e, se possível, todos os moradores da nossa rua, do nosso bairro e, quem sabe, da nossa cidade, do nosso país, para que possamos realmente vivenciar o amor de Jesus. E assim a gente vai devolvendo o símbolo à nossa casa de Cataguases e vamos deixando as nossas melhores vibrações a Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa, assim, levar aonde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus. E até a próxima. Que assim seja. Até a próxima semana, pessoal. Um abraço.